Veja no ICL Notícias, segunda edição. Fumaça branca. Primeiro Papa norte-americano, Leão XIV, sinaliza que vai seguir legado de Francisco. O mal não prevalecerá. Somos todos. Estamos todos nas mãos de Deus. Amigos, mas nem tanto. Donald Trump cumprimenta novo Papa, que já fez críticas às suas políticas. Lula e o Leão. Presidente brasileiro diz que deseja continuidade do trabalho de Francisco e que o mundo não precisa de guerras, ódio e intolerância. Onde quer que estejam, a todos os povos, a toda a terra, a paz esteja convosco. O ICL Notícias, o jornalismo verdade, está no ar. Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 8 de maio de 2025 e o ICL Notícias, segunda edição, começa agora. Seja bem-vindo e bem-vinda à nossa programação, que é transmitida pelos canais de Eduardo Moreira, do ICL Notícias, pela Pop TV do Rio Grande do Sul, pelo canal A Voz Trabalhadora e também pela web rádio, que fica lá em Quixadá, no interior do Ceará, que se chama Web Rádio São João. E é isso, gente. Habemus Papam. O novo Papa da Igreja Católica foi escolhido e o sucessor de Francisco se chama Papa Leão XIV. A fumaça branca subiu hoje anunciando que o cardeal estadunidense Robert Francis Prevost tinha sido escolhido. No programa de hoje, nós vamos conversar muito, sobre a escolha do novo pontífice com os nossos convidados. Eu estou falando dos teólogos Felipe Zangari e também Faustino Teixeira. Meninos, boa tarde a vocês. Habemus Papa. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Chico. Habemus Papa, né? Não se fala em outra coisa. A gente estava preparado aqui para discutir as manobras da Câmara dos Deputados ontem, a tentativa de anistia para Alexandre Ramagem e tudo mais, mas de repente só se fala no Papa Leão XIV e todo mundo quer saber. É uma continuidade do trabalho pastoral de abertura da Igreja Católica para os pobres que começou com o Francisco ou não? Chico Sá, o que você acha? Boa noite a todos, Roberta, Juliano, nosso público aí, nossa comunidade, seja católica, seja de que religião for, ou também que não tenha religião, todo o respeito, né? Mas essa fumaça papal encobriu o mundo e inclusive nosso ICL2, né? Esfumaçou o mundo. Não se fala de outra coisa. Olha, os sinais são muito bons, viu, Juliano? Pega fiz assim uma vasta leitura hoje à tarde, por exemplo, do que ele fez da atuação dele como missionário no Peru. É ali, um homem colado na base, no povo, na poeira, estava ali com muitos atos de caridade, muito ligado à pobreza. Não há sinal daquele Papa afastado do povo, pensando numa igreja mais à moda antiga, numa igreja só do campo espiritual. Eu boto fé no rapaz. É isso. E no programa de hoje também vamos receber Carolina Brígido, direto de Brasília, para falar da resposta que o STF deve dar à resolução da Câmara que livra os golpistas. A Carol vai trazer os detalhes para a gente daqui a pouquinho. Mas vamos falar mais sobre a fumaça branca, que finalmente saiu da chaminé do Vaticano na tarde de hoje, a 1h08 do horário de Brasília. O episódio marca a escolha do Papa número 267 da história da Igreja Católica. Seu nome, Robert Francis Prevost. A partir de hoje, Papa Leão XIV. Vamos conhecer um pouquinho mais o novo Papa. Bota na tela pra gente, por favor. Vamos lá. É o primeiro Papa estadunidense da história, certo? Nascido em Chicago, ele tem 69 anos, era próximo de Francisco, aliás, foi indicado por Francisco e construiu grande parte da sua trajetória religiosa no Peru, como adiantou aqui o Chico Sá. Ele é reformista,
alinhado à agenda de abertura de Francisco, principalmente em seu compromisso com os pobres e os imigrantes. Abertamente crítico das políticas de Donald Trump. Juliano. Bons sinais, né? Bons sinais. Algumas informações estão vindo à tona, é claro que qualquer análise que a gente faça aqui só pode avaliar a trajetória dele até aqui, né? Não fala sobre como que ele vai ser daqui para frente, mas dá bons sinais, né? Primeiro, ele tem uma trajetória pastoral, como disse o Chico, como disse a Roberta, na América Latina, isso é importante, né? É um indicativo importante, é da ordem dos agustinianos, uma das ordens mendicantes, que, portanto, tem voto de pobreza e de solidariedade aos mais pobres. É a ordem de Santo Agostinho, né? Os agostinianos. Não é muito familiar aí. São uma das ordens mendicantes, assim como são os franciscanos, como são também os dominicanos, né? Então tem uma trajetória que aponta para uma continuidade. Eu peguei aqui, Roberta, uma declaração do presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, que diz o seguinte, uma coisa muito interessante: o novo Papa Leão XIV é mais que um estadunidense. Os seus ancestrais imediatos são latinos, espanhóis e franceses, e ele viveu 40 anos na nossa América Latina, no Peru. Oxalá ele seja um grande líder dos povos migrantes no mundo e oxalá aliente, né? Ou seja, ele receba, acolha, né, os nossos irmãos imigrantes latino-americanos hoje humilhados nos Estados Unidos. É hora da sua organização. Oxalá nos ajude na construção da grande força da humanidade que defende a vida e derrote a crise do clima e da extinção. Estou tentando fazer uma tradução simultânea aqui, a crise do clima e a possível extinção da espécie. Chicago é a grande cidade operária e progressista dos Estados Unidos. Sinto esperança. Eu acho que essa esperança que o Gustavo Petro traz é um pouco o que a gente tem também, né? Além do que, muito próximo do Francisco, né, Chico? Exatamente. Ele é peruano, a gente pode chamá-lo de peruano, porque ele tem cidadania. Então não é só a atuação no Peru, a ligação é muito forte, andou dando umas duras lá no Fujimori na época, cobrando pelo sistema de governo. E, assim, quem entende da parada, aí não é o meu caso, que rezei ali uns 4 Pai Nosso, umas 6 Ave Maria, ainda lá em Juazeiro do Norte, quem entende da parada, o rotula de progressista. Não é moderado, não é... Então seria o rótulo mais apropriado, é um progressista. Como quem tem feito, assim, ao meu ver, uma grande cobertura, com muita gente que saca, muito igrejeiro mesmo, o jornal El País, o espanhol. Inclusive os correspondentes no Peru. Então, quem conhece mais não fica com meias palavras. Diz, é um progressista, herdeiro natural do Francisco, muito ligado a ele. Então, eu espero, meus votos são que isso realmente seja verdade, seja posta em prática no seu papado. Porque o mundo não precisa de mais um papa medieval. Que venha lá, o cara que zele assim, de maneira extremada pelo princípio religioso, por um Cristo metafísico, longe da terra, longe da gente, né, longe dos mais pobres. Com o mundo pegando fogo, com um apocalipse a caminho. Não é? Tudo que a gente precisa é de um Papa que é crítico ao Trump, um Papa numa linha progressista. Sim. Se não, pelo amor de Deus. Vai ficar difícil, né? E logo em seu primeiro pronunciamento como Papa Leão XIV, ele sinalizou a continuidade do legado do Papa Francisco. Vamos ver. Esta é a paz de Cristo ressuscitado, uma paz desarmadora, humilde e perseverante, que provém de Deus, Deus que nos ama a todos, incondicionalmente. Ainda conservamos em nossos ouvidos aquela voz frágil, mas sempre corajosa, do Papa Francisco, que abençoava Roma. O Papa que abençoava Roma dá a sua bênção ao mundo inteiro naquela manhã do dia de Páscoa.
Permitam-me dar sequência àquela mesma bênção. Deus nos quer bem. Deus nos ama a todos. O mal não prevalecerá. Somos todos. Estamos todos nas mãos de Deus. E para a gente aprofundar mais essa discussão, a gente conversa agora com o teólogo Felipe Zangari, que também é jornalista e mestre em ciências da religião. Oi, Felipe, seja muito bem-vindo a Habemos Papa. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberta, Juliano, Chico, a quem nos acompanha no ICL. É uma alegria poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouco dessa alegria e desse vento de esperança que as primeiras impressões do Papa Leão XIV, nos deixam. Vou te perguntar logo, você ficou surpreso com a escolha do novo Papa? Olha, como a gente vinha acompanhando bastante o noticiário que vinha de Roma, nesses dias que antecediam ao conclave, o nome do então cardeal Prevost, ele aparecia como uma solução neutra, vamos dizer assim, dentro das perspectivas, porque o franco favorito era Parolin, secretário de Estado do Vaticano, número 2 do Papa Francisco, e havia, dentro dos grupos de cardeais, aqueles que entendiam a necessidade de um freio de arrumação na igreja, digamos assim. E o que nós percebemos de Prevost é justamente, vamos dizer assim, uma síntese criativa entre essas duas grandes tendências, se a gente puder dizer assim. É um homem extremamente alinhado ao Papa Francisco, um dos homens de confiança na cúria de Francisco, era prefeito do dicastério para os bispos, portanto, era responsável por organizar o xadrez do comando das dioceses pelo mundo afora, um cargo de extrema importância, mas um homem que tem um pé muito fincado na ortodoxia da tradição litúrgica da igreja, né? Um homem que percebe que o catolicismo tem uma vertente cultural que faz muito sentido na vida das pessoas e tem uma tradição que merece ser respeitada e honrada. Então, nesse sentido, ele agrada tanto a conservadores quanto a pessoas cardeais que têm um viés mais social, mais engajado, como aconteceu durante todo o pontificado do Papa Francisco. Felipe, boa tarde, bem-vindo ao ICL. Óbvio que agora todo mundo está tentando encontrar sinais para poder ter uma avaliação, né, de exatamente qual é o papado que vem por aí. Tem dois indicativos que estão circulando muito. Uma que é a escolha do nome, né? Leão XIV, considerando que Leão XIII é o Papa que, no final do século XIX, publicou a encíclica Rerum Novarum, né? Que é a encíclica que fala sobre a importância de garantir direitos para os trabalhadores, né? No final do século XIX. Claro que havia ali um contexto, uma disputa também pela atenção dos trabalhadores, que estavam muito polarizados pelas ideologias do socialismo, liberalismo, mas essa escolha do nome chama atenção. A outra é que Leão era o nome do frade que acompanhava São Francisco, né? Então, portanto, também essa ideia do Leão XIV ser uma espécie de parceiro do Francisco, do Papa Francisco, que acaba de nos deixar. Você acha que essas analogias, elas fazem sentido? Totalmente, Juliano, porque nós temos nessa sinalização de Leão a continuidade da doutrina social da Igreja, que foi inaugurada justamente com esse documento que você citou, de 1891, a Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, que inaugura uma discussão até então inédita na Igreja, justamente sobre a mediação que a instituição religiosa deve ter nos problemas sociais, né? O ponto crítico da encíclica é a exploração do trabalho nas indústrias da Europa, especialmente na virada do século XIX para o XX, em que as jornadas de trabalho eram absurdas, em que crianças eram submetidas também a jornadas exaustivas, e o Papa chama atenção sobre a questão da usura, do lucro desenfreado, da valorização da dignidade da pessoa humana. Inclusive, a Rerum Novarum é uma das referências que depois Getúlio Vargas utiliza na hora de compor a nossa consolidação das leis do trabalho aqui no Brasil.
Então, essa questão da pegada social, vamos dizer assim, do pontificado, ela é evidente a partir da escolha do nome. E também, teologicamente falando, o Papa Leão XIII promoveu dentro da Igreja uma retomada dos estudos e da valorização da doutrina teológica de Santo Agostinho, justamente o fundador da ordem religiosa da qual o Papa Leão XIV faz parte. Portanto, a gente tem também, como eu disse, essa síntese, não é? Uma pegada social muito forte, mas também essa matriz teológica, essa matriz eclesiológica, vamos dizer assim, que fica muito evidente na escolha do nome Leão XIV. E se você me permite, depois a gente pode até abordar a curiosidade de como ele se apresenta aos fiéis lá na bancada da praça, mas a gente fala sobre isso daqui a pouco. Deixa eu continuar a prosa aí com você. Vamos lá, Chico, depois a gente tem essas imagens, inclusive, viu, Felipe? Aí a gente conversa mais sobre o que aconteceu ali, que agora a gente vai ter a oportunidade de ver. Boa, Felipe, obrigado pela tua presença aqui. Eu tenho uma pergunta, talvez você possa nos ajudar. A Igreja Católica tem perdido muito terreno na América Latina, né? Muito terreno, não, tem perdido quase todo o terreno, né? Os pentecostais ou neopentecostais têm ocupado a região inteira, inclusive com muita força política, muita aliança política com grupos mais extremados e etc. O fato do novo Papa ter uma atuação forte, missionária ali, pé no chão no Peru, isso pode ajudar a tentar pelo menos equilibrar esse jogo nessa peleja com os evangélicos? Chico, é um prazer enorme falar contigo e a sua pergunta é essencial para a gente entender esse contexto. Tá? Tanto o Papa Francisco como o Papa Leão XIV bebem no seu ministério episcopal dessa realidade latino-americana. Fazer um passo atrás, o Papa Francisco, ainda quando cardeal de Buenos Aires, foi o redator do texto da Conferência de Aparecida, uma conferência importante realizada no ano de 2007 em Aparecida, Conferência do CELAM, o Conselho Episcopal Latino-Americano, que colocou para a Igreja da América Latina naquele momento a preocupação dos discípulos missionários, ou seja, uma igreja em saída, uma igreja que se colocasse à disposição e fosse ao encontro das pessoas nas suas diferentes realidades. E o Papa Francisco pegou isso debaixo do braço e levou para o Vaticano e colocou isso como uma marca do seu pontificado, essa história da igreja em saída, do protagonismo da missão. E o discurso do Papa Leão XIV vai nessa linha. Estamos de braços abertos e vamos caminhar juntos com todos. Quase que dizendo aquele jargão dos nossos movimentos sociais aqui, ninguém solta a mão de ninguém. Vamos de mãos dadas, com Deus e entre nós. Foi essa expressão que o Papa usou na sua saudação. Então, sim, essa pegada missionária, esse cuidado, essa atenção com os mais pobres, isso fará parte, sem dúvida nenhuma, da sua atenção. E a gente precisa entender, né, Chico e amigos que estão conosco, as ondas eclesiais no catolicismo, elas demoram um bocado para serem sentidas mais nas pontas, né? Muitos vaticanistas apontam que o Papa Francisco foi aquele que deu o passo definitivo na implementação do Concílio Vaticano II, que foi aquela grande reunião da Igreja que concluiu-se em 1965. Portanto, estamos falando de 60 anos depois, praticamente. Então, eu acredito que existe essa onda, e sim, ela vai chegar e precisa chegar às pontas, até para que o catolicismo volte a ter uma relevância, especialmente nas camadas mais populares. Pois é, o catolicismo que cresceu muito na Ásia e na África também, né? Agora, Felipe, o então cardeal, o Robert Francis, ele chegou a criticar abertamente o presidente do seu país, o Donald Trump. Mas, apesar disso, o presidente estadunidense foi um dos primeiros a cumprimentar o Papa Leão XIV. Vamos ver o post do Donald Trump. Bota na tela, por favor. Ele diz o seguinte, olha, parabéns ao cardeal Robert Francis Prevost, que acaba de ser nomeado Papa. É uma grande honra saber que ele é o primeiro Papa americano. Que emoção e que grande honra para o nosso país.
Aguardo ansiosamente o encontro com o Papa Leão XIV. Será um momento muito significativo. Agora, Felipe, o mundo aguarda esse encontro, né, do Papa Leão XIV com Donald Trump. Com certeza, Juliana. Roberta, perdão. Com certeza, Roberta. E a gente fica também na expectativa, porque o Papa Leão XIV, na sua saudação, não menciona a sua naturalidade norte-americana, não fala de Chicago, não fala das raízes que tem com o país, mas fez questão de, em espanhol, saudar os peruanos, lá da sua diocese do interior do Peru, da qual era bispo emérito, porque em 2013 foi chamado pelo Papa para ir morar em Roma para cuidar dos bispos do mundo inteiro. Então, também simbolicamente, a gente percebe, e se a gente olhar a capa do Twitter do então cardeal Prevost, ele se define em espanhol, católico, obispo, cristiano, né? Então, católico, cristão e bispo. Não se refere a nada de si em inglês na sua própria descrição, né? Então, é um sinal importante, né? Eu acho que a latinidade tomou muito conta do Papa e, sem dúvida nenhuma, será o início da concertação, vamos dizer assim, de um incidente diplomático terrível, que foi aquela desastrosa publicação da foto montada do Donald Trump como pontífice, que pegou mal no mundo inteiro e entre os cardeais igualmente. Pois é. E olha, em fevereiro, o então cardeal, o Robert Francis, ele criticou também o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, que é católico. Ele compartilhou um artigo que defende que Jesus Cristo não pede para que as pessoas classifiquem o amor pelos outros. A gente tem um post aqui, estou mostrando o post aqui para vocês, para dizer que essa crítica veio depois de Vance dizer que existe um conceito cristão de que o amor, prestem atenção, deve ser direcionado primeiro à família, depois à comunidade e só então é que se deve priorizar o resto do mundo. Nossa, eu fico me perguntando sobre fraternidade, compaixão, enfim, lições tão importantes, né, que Cristo nos deixou. Mas, assim, me preocupo com a minha família, com os meus, e o mundo não me interessa muito, não, né? Ficou muito claro aqui, né? E o contrário da regra dos agostinianos. É quase anti-evangélica. É quase anti-evangélica essa fala, né, do vice-presidente americano. Porque quando a gente olha o evangelho de São Mateus, no capítulo 25, onde Jesus coloca um critério importante para a salvação, ele vai dizer, o Senhor vai chamar aqueles que foram fiéis, e como é que se mostra a fidelidade? Eu tive fome, me destes de comer, eu tive sede, me destes de beber. Isso não vale só para quem está dentro da sua casa, isso vale para todo mundo que chegar perto da gente, né? Então, de fato, a crítica que o Papa faz, o então cardeal fez ao J.D. Vance, teologicamente está totalmente acertada, foi um deslize tenebroso, que está na esteira, não é, daquilo que o governo Trump adotou como política migratória, né? O foco da crítica do então cardeal vem nessa linha, né? Aquela política de deportação em massa que o Trump implementou nos Estados Unidos, fazendo acordo, inclusive, com o presidente de El Salvador para mandar milhares de pessoas lá sem qualquer critério humanitário. Então, é na esteira dessa crise migratória que veio a fala do Vance e também a crítica do então cardeal, gente. E Felipe, eu acabei te atropelando aqui, mas tem uma questão que também você pode comentar melhor para a gente, que é a origem da ordem agostiniana, né, do Papa, né? Porque é exatamente o contrário de tudo que o J.D. Vance defende, porque além de ser uma ordem mendicante, portanto, com voto de pobreza, que valoriza o cuidado, a caridade, eu estava lendo um pouco, também não conhecia, mas lendo agora um pouco à tarde, me preparando para o nosso CL aqui. Estudou direitinho. Estudei bastante. Que é uma regra, né, que os agostinianos seguem a regra de Santo Agostinho, inspirada na vida das primeiras comunidades cristãs, a vida em comunidade
comunidade, a união, a busca de Deus, a diversidade de membros, porque tem frades, tem monjas, tem fraternidades seculares, tem leigas, tem presbíteros, tem irmãos leigos, ou seja, ela é super diversa, né, essa ordem agostiniana, e tem uma presença, ou seja, tem uma ideia missionária, né, de levar uma missão de caridade, de cuidar, tudo contrário do que o Trump e o J.D. Vance defendem. A escolha por um Papa com essa origem, dessa raiz, vamos dizer assim, missionária, também vai de encontro com os valores que a extrema-direita tem difundido de individualismo, né, de cuidado consigo mesmo e depois com o outro, aquilo que o intelectual espanhol chamou da luta do último contra o penúltimo, né? Ao invés de estimular essa luta do último contra o penúltimo, que é o neoliberalismo, você trabalhar na lógica da fraternidade, da solidariedade, também vai em lados bastante opostos, me parece, né? Com certeza, Juliano. E se a gente for pensar na vocação de Santo Agostinho, Agostinho é um cara que viveu de maneira bastante sui generis, vamos dizer assim, até se encontrar com a fé cristã e até se converter. Diz a nossa tradição católica que Agostinho só se converteu ao cristianismo por conta da teimosia de sua mãe, que rezou muito para que essa conversão acontecesse. E Agostinho tem nos seus escritos diversas passagens em que ele confronta suas fragilidades humanas diante da fé e diz que é só pela graça divina que é possível, de fato, crer e se converter. Não é? Então, é um santo bastante humano, que traz as nossas vicissitudes, as nossas chagas, as nossas fraquezas de uma maneira bastante intensa, e, ao mesmo tempo, um cara que viveu num contexto muito cosmopolita, né? Que teve contato com muitas culturas, e justamente por conta disso, a ordem fundada a partir da sua inspiração tem esse caráter, né? De expandir-se, de ir além fronteiras, de fazer missão. É uma ordem de origem europeia, né? Mas fazer missão intercontinental, a presença agostiniana aqui no Brasil, por exemplo, é muito forte, com casas de missão, especialmente de missionários vindos da Espanha. Portanto, essa análise que você faz, de fato, ela é verdadeira, né? É uma congregação que tem essa preocupação missionária, de atendimento, de obra social, de cuidado com o próximo, nessa linha da proximidade com aqueles que mais precisam. Sabe quem eu descobri, Roberta, que era agostiniano, na minha pesquisa? Martim Lutero, Uau. O pai do protestantismo. Olha mesmo? O Felipe agostiniano. O Felipe falou desse lado radicalmente humano, né, do Santo Agostinho. Eu lembrei até de uma frase famosa dele, né, Felipe, que fala: Deus, livrai-me das tentações, mas não hoje. Que é uma frase... Não, por favor, comente. Antes de se converter, Santo Agostinho dizia: Senhor, dá-me castidade, mas não agora. Né? Justamente porque é um cara muito apegado, não é? Essa questão carnal, essa questão dos impulsos, e um cara que compreendia essa natureza e que percebeu que só um banho de graça mesmo na sua vida seria capaz de fazê-lo agir e se comportar de outro modo. Mas é isso mesmo. A máxima histórica é essa mesma, Chico, você tem razão. Deixa eu trazer um... Você sabe, né? Vê que eu fui pro lado do pecado, né? Que é a única coisa que eu tenho algum conhecimento. É pouco, mas tenho. Já disse muito Chico Sainz. Deixa eu continuar nessa polêmica, gente, porque tem uma questão, né, que com frequência ronda a igreja. A gente está falando de abusos sexuais e também de pedofilia. É que, segundo a imprensa, uma mulher no Peru afirmou que o novo Papa conduziu mal uma investigação contra 2 padres que ela acusou de terem abusado sexualmente dela. E aí, ela diz, segundo a imprensa, né, o depoimento dela, que o novo Papa, o Leão XIV, não impediu que esses papas acusados de abusar sexualmente dela, ele não impediu que eles continuassem a rezar missas. Queria te ouvir, Felipe, sobre esse episódio, que com certeza também vai voltar a ocupar as manchetes.
Essa história, ela circula e circulou, na verdade, já antes do conclave, na época em que o cardeal administrava a diocese lá no Peru. A gente precisa entender que houve, com o Papa Francisco, houve uma mudança no protocolo padrão da Igreja para tratar de questões envolvendo abusos. Tá? Até então, as investigações que estavam em andamento, isso até a virada de chave do Papa Francisco, as investigações começavam na diocese, iam até um determinado estágio, e depois havia uma recomendação de levar esses casos a Roma ou não. O que ocorreu com esses 2 sacerdotes que foram acusados aí desse abuso foi aquilo que a Igreja recomendava à época. Então, vamos dizer assim que o então bispo Prevost seguiu o protocolo. O que fez? Afastou os padres do ministério nas paróquias, enviou-os para um período de isolamento em comunidades monásticas, ou seja, tirou-os do convívio social, vamos dizer assim, e aguardou o desenrolar das investigações. Foi o estrito cumprimento daquilo que a Santa Sé orientava a fazer. Com o Papa Francisco, essa situação mudou, houve muito mais rigor e mais agilidade por conta disso, e inclusive a recomendação da Santa Sé para que as autoridades civis dos países fossem envolvidas na apuração desses casos. Portanto, há que se fazer essa ressalva, não é? À época dos acontecimentos, o então bispo seguiu aquilo que a Igreja orientava como protocolo. Ao meu ver, pelo menos, falar em acobertamento, omissão ou vista grossa seria até certo ponto leviano. Perfeito. Então ele seguiu o que tinha determinado naquele momento, né? Na verdade é sobre isso que a gente está falando aqui, né, Felipe? Agora sim, vou pedir para a nossa produção colocar imagens para a gente ver o que aconteceu depois da nomeação do Papa e principalmente o comportamento de Leão XIV com os outros cardeais. Felipe, a gente está vendo as imagens aí, ó, logo depois do Papa ter sido escolhido. Queria que você contasse um pouquinho para a gente todo esse cerimonial, por favor. Pós-nomeação. Essas imagens são inéditas, Roberta. É a primeira vez que a gente tem um pós-conclave com imagens tão diretas do Papa eleito saindo e da Capela Sistina, indo para a Capela Paulina, que é a capela anexa. Ele vai se colocar em oração aí diante do Santíssimo Sacramento, acompanhado pelo Dom Diogo Ravelli, que é o mestre de cerimônias. Mas eu quero chamar a atenção para alguns elementos importantes que a gente vê nessas imagens e que reforçam essa ideia da síntese criativa entre Francisco, que precisa ter o seu caminho sinodal e missionário mantido, e um retorno à tradição litúrgica, à tradição cultural e simbólica da Igreja. O Papa eleito volta a usar a moseta, que é essa peça lilás de seda que vai por cima da túnica branca que ele usa, por cima da batina. É o sinal missionário do Papa, não é? Usa a estola dourada de bênçãos já desde o começo. O Papa Francisco apareceu só de branco na sacada, ele já saiu todo vestido. Utiliza a cruz de ouro, utiliza o anel dourado, que são insígnias papais da tradição religiosa do catolicismo, porém mantém uma marca de Francisco que rompeu com a tradição, que é usar sapatos pretos. O Papa eleito abriu mão de utilizar os sapatos vermelhos, que também são uma insígnia papal e que foram usados por Bento XVI pela última vez. Ele seguiu os passos do antecessor e continua com os sapatos pretos, justamente para recordar aquilo que ele mesmo disse no discurso, não é? E que é uma frase de Santo Agostinho. Com vocês sou um irmão, mas para vocês eu sou bispo. Então, nessa ideia de que é fraterno, mas que está a serviço na autoridade para o governo, para o ensinamento, para a santificação do povo. Eu penso que é uma mensagem importante justamente porque nós tivemos, durante o pontificado de Francisco, muitas resistências, e não dá para nem chamar de grupos
extremos ou de ultraconservadores, mas grupos mais tradicionais em termos litúrgicos na igreja, que ficaram um pouco incomodados com críticas que o Papa Francisco acabou fazendo à liturgia tradicional e que ficaram um pouco com o pé atrás, digamos assim, com o Papa falecido. Esses sinais simbólicos, que parecem muito discretos, eles são eloquentes quando a gente olha para dentro da igreja e percebe também um esforço de conciliação que o Papa Leão XIV está disposto a fazer dentro da igreja. Interessante. Ele lembra um pouco, né? Não sei se a gente que já tem mais de 40 consegue fazer essas comparações, né? Ele parece menos discreto do que Francisco, né? Esses símbolos que o Felipe destacou aqui também me chamou a atenção, a coisa da roupa lilás, né? Que o Francisco não usou quando foi anunciado, sim, mas um pouco menos pomposo do que Bento XVI. Talvez exatamente essa ideia de síntese também se expressa nessa primeira aparição, né, Felipe? Perfeito, Juliano. Foi isso mesmo que eu senti. Um homem que percebe que a igreja precisa caminhar unida e que, por conta disso, é necessário dar um sinal para todos na igreja, aqueles que são adeptos das mudanças de cúria romana e de abordagem pastoral do Papa Francisco, mas também aqueles que são mais ortodoxos em termos de tradição, em termos de liturgia, em termos de culto. Então ele sinaliza isso muito bem, mantendo um protocolo que para os cristãos mais tradicionais é essencial, né? Então aparece vestido com todas as insígnias, dá a bênção em latim após o seu discurso, mas tem uma fala ao mesmo tempo muito eloquente do ponto de vista social, do ponto de vista da defesa da paz e de uma menção mais do que honrosa ao seu antecessor, com uma palavra de extrema gratidão ao legado do Papa Francisco. Então, eu penso que é uma síntese bastante interessante da gente analisar. Muito bom. Felipe Zangari, eu também reparei que ele segurou o livro que ele estava lendo, porque geralmente tem um auxiliar, né, que segura o livro, outro segura o microfone, e ele não, ele pegou e fez a sua leitura. Há sinais ali, né? Agora vamos aguardar para entender de verdade o perfil, né, do novo Papa, que é o Leão XIV. Felipe Zangari, obrigada por participar aqui do N2 conosco e tenha uma boa noite. Obrigado, Roberta. Chico, sou seu fã, te leio desde moleque. Querido, obrigado. Precisava tietar aqui, senão não ia ficar em paz. Juliana e Roberta, acho que vocês me entendem, né? Tá tudo bem. Claro, a gente também tieta, Felipe. E o último detalhe, amanhã, 5h30 da manhã, pelo horário de Brasília, a missa inaugural do pontificado do Papa Leão XIV na Capela Sistina, com a presença dos cardeais. A informação já foi confirmada pela Santa Sé. Ali teremos a primeira homilia do Santo Padre, e aí teremos também mais sinais de por onde ele deve trilhar o seu pontificado. Muito obrigado pela oportunidade, gente. Fiquei muito feliz de poder compartilhar esse tempo com vocês. Obrigada, boa noite. Boa noite, querido. Obrigado. Juliano, você estudou direitinho, a gente percebeu. Né? Perfeito. Latim, Dominus vobiscum. E darei lugar a Rodrigo Viana. Isso aqui A gente combina de vir com a mesma roupa. Mesma roupa para que os nossos espectadores nem percebam a mudança. Isso, assim, rapidinho aqui. Valeu, pessoal. Muito bem, obrigado, querido. Rodrigo, boa noite. Boa noite. Temos um papo aí progressista, de perfil equilibrado, e eu achei também discreto e com carisma. Eu senti um carisma ali. Tem um sorrisão bom, sorrisão bom. Parece que tem, mas eu achei boa essa leitura, que foi a mesma que estava ouvindo de outros especialistas. Aliás, muito bom nosso convidado aqui, né, fez uma leitura muito legal dos sinais, todos esses sinais. Então é um Papa que assume o legado de Francisco, mas com um pezinho um pouco mais na tradição, né? O fato dele ter vestido, né, ter usado as vestes completas, como vocês destacaram aqui nessa primeira aparição, é um sinal de que ele vai estar mais ligado nas tradições, apesar de no conteúdo, no discurso, Chico, até pelo destaque que ele deu à fase em que ele atuou no Peru, na América do Sul, tudo isso são sinais também de que ele vai seguir mais o legado de Francisco. Se vocês me permitem, só duas coisas sobre a escolha do nome, Leão. Né? Leão, Frei Leão, isso eu dizia mais cedo no ICL Urgente,
foi um importante seguidor de São Francisco de Assis no século XIII, né? Então esse é um dado importante, quer dizer, sai Francisco, entra Leão, né? Então eles jogavam juntos no século XIII na tradição franciscana, né? Apesar de nenhum dos dois, nem o Papa argentino, nem o Papa Prevost, o Papa Leão XIV, serem franciscanos na ordem franciscana, mas talvez seguidores da mesma linha. Então, a escolha do nome Leão. E um outro dado que veio aqui, eu estava lendo o The Guardian, um artigo publicado no jornal britânico The Guardian, que fala sobre o último Papa chamado Leão, Leão XIII. O Leão XIII foi um Papa reformador e sabe qual foi o principal legado que ele deixa? A encíclica Rerum Novarum, que defendia os direitos dos trabalhadores a um salário digno, condições de trabalho seguras, direito de pertencerem a sindicatos e se organizarem como trabalhadores sindicalizados. Então, isso lá no final do século XIX. Então, Leão XIII, quando ele escolhe o nome Leão, de certa maneira, continuidade com Francisco e uma herança reformadora aqui no século XIX com Leão XIII, significava defender os direitos dos trabalhadores. O Felipe trouxe a preocupação do Leão XIII com as longas jornadas de trabalho, inclusive para o trabalho infantil. Sim, sim. O que, atualizando, seria, por exemplo, a jornada 6x1 e outras coisas para trazer a discussão para o contemporâneo. Agora, outra coisa que chama muita atenção, eu acho completamente extraordinário, um religioso, no caso, ainda cardeal, ou quando era bispo também, não tinha medo da política. Uhum. O cara que dava uma dura no Fujimori, quando o Fujimori está ali para ser condenado, ele exige que o Alberto Fujimori, presidente do Peru, que ele peça perdão ao povo humilde. Ou seja, um Papa que não foge da política. Não foge. Depois ele vai para o debate com o Trump e com o vice do Trump. Agora, né? Há pouco tempo. Não há nenhum temor, nenhuma cerimônia assim de estar na vida real da política. Sim. Não sei se ele vai manter esse dado, mas chama muita atenção. Deixa eu chamar nosso próximo convidado, que é o teólogo Faustino Teixeira, que eu tive o prazer de conversar ontem, fizemos o Em Detalhes juntos. Faustino, boa noite para você. Na nossa entrevista de ontem, você foi categórico. Roberta, não vai demorar para a escolha do novo Papa. Cravou. Boa noite para você, seja bem-vindo. Muito bom, boa noite. Boa noite. Agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E muito animado com o horizonte que se anuncia. Né? Pois é. E você também ontem comentou que o favorito também não levaria, né? Então, assim, o Em Detalhes de ontem... O favorito era o italiano. Era o Parolin. O Parolin. Então, Em Detalhes de ontem... Em Detalhes antecipou muita coisa, hein? Antecipou muita coisa. Obrigada, viu? Ô Faustino, na verdade, olha, deixa eu trazer, porque diretamente de Moscou, o presidente Lula, ele se pronunciou, né, sobre a escolha do novo Papa. Vamos conferir o que disse Lula? E eu já passo para você, Faustino. Ele disse o seguinte, olha, quero cumprimentar o cardeal norte-americano Robert Prevost, escolhido hoje para comandar o destino da Igreja Católica com o nome de Leão XIV. Desejo que ele dê continuidade ao legado do Papa Francisco, que teve como principais virtudes a busca incessante pela paz e pela justiça social, a defesa do meio ambiente, o diálogo com todos os povos e todas as religiões, e o respeito à diversidade e também dos seres humanos. Interessante, né? Porque logo depois do anúncio do Papa Leão XIV, a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ela publicou também uma mensagem direcionada ao novo Papa. Ela disse o seguinte, olha, o Brasil acolhe sua eleição com o coração aberto, foram dias intensos de oração, em que todas as nossas comunidades se uniram para rezar pelo sufrágio da alma do Papa Francisco. Inspirados pelo exemplo dos santos missionários que aqui plantaram as sementes da fé, como São José de Anchieta, queremos caminhar em comunhão com o seu ministério, com o espírito sinodal e missionário, para fazer da Igreja cada vez mais uma casa de portas abertas, onde todos se sintam acolhidos, amados e valorizados, principalmente os pobres. Faustino, vou jogar para você. O que a escolha do Papa Leão representa para a Igreja brasileira, hein? Primeira coisa, eu estava pensando aqui antes de começar o jornal, eu falei que o grande vitorioso foi o Espírito Santo, né? Eu pensava o seguinte, o Espírito
O Espírito tem suas artimanhas para trazer mais um Papa do fim do mundo, desta vez do Peru, já que o Papa tem cidadania peruana, no Peru, onde o americano Prevost firmou sua vocação de pastor. Quer dizer, ele firmou sua vocação, não foi nos Estados Unidos, foi no Peru. Foi no Peru que ele descobriu sua vocação. Então nós temos um segundo Papa que vem do fim do mundo. E eu acho que ele traz uma esperança muito bonita para nós. Não era o candidato que eu imaginava que fosse vencer. Mas eu fiquei muito feliz, porque eu tenho um carinho muito grande com o Peru, porque foi do Peru que nasceu o pai da teologia da libertação, que é o Gustavo Gutierrez. E certamente o novo Papa, ele bebeu desse clima na sua pequena comunidade. Não é à toa que ele dedicou uma parte do seu discurso em espanhol, né? Dedicando para a sua comunidade, que o fez redescobrir como bispo servidor dos pobres, dos migrantes e da luta em favor da justiça e da paz. Muito bem. Agora, do ponto de vista, Faustino, da leitura política, né? Você traz aí a herança, né, de um Papa que atuou fortemente na América do Sul, tem toda essa herança em que ele fez questão de ressaltar, podia ter atuado e não ter falado, né, na hora do discurso, ou não ter dado tanto destaque, mas ele fez esse destaque também. O significado político disso, né, a escolha de um Papa norte-americano, no momento em que os Estados Unidos são governados pelo Donald Trump, que tem um poder imperial, né, tenta se afirmar como um autocrata nos Estados Unidos, e aí você tem uma figura mundial agora, que talvez possa ser um contraponto ao Trump. Você espera realmente esse contraponto? Vai, é claro, com as cautelas de sempre, né? Talvez não com confrontação, mas ele já mostrou, como disse o Chico Sá agora há pouquinho, que não tem medo, ele não tem medo da política, né? Fez confrontação com o Fujimori na época em que estava no Peru e agora recentemente com o vice-presidente dos Estados Unidos. O que você espera do novo Papa nesta relação com o trumpismo? Se é que a gente pode adiantar já alguma coisa sobre isso. Primeira coisa, eu queria destacar o carisma, a emoção. O discurso dele hoje foi emocionante, né? Tínhamos até candidatos que eu acreditava, como o Pizzaballa, por exemplo, de Jerusalém, mas que não tem esse mesmo carisma de empatia. Esse novo Papa, Leão XIV, ele traz consigo uma sensibilidade, uma empatia de quem bebeu nas águas da América Latina, né? Quer dizer, eu acho que esse é um primeiro elemento. E eu acho que ele é um bispo, um Papa agora, né? Profundamente corajoso. Eu acho que ele não tem temor. Basta ver a atuação que ele teve no Peru, de passar informações preciosas para o Papa Francisco para uma organização extremamente fechada no Peru, que era o Sodalício, que tinha uma perspectiva extremamente fechada de evangelização, e ele atuou ali, não teve medo de colocar sua palavra crítica, como não terá medo de enfrentar Trump ou nenhum outro grande senhor do império. Me fez lembrar um grande teólogo alemão, o suíço Karl Barth, que contestou violentamente o nazismo, dizendo que ele não tem nenhum senhor, o grande senhor dele é Jesus Cristo. E eu acho que o grande senhor do Papa Leão XIV vai ser e vai continuar sendo Jesus Cristo. Vai lá, Chico. Muito bom, Faustino. Não, esse destemor dele no enfrentamento político é realmente muito corajoso, né? Não costuma... você não costuma ter figuras assim na Igreja Católica hoje. Tinha Dom Paulo, tinha Dom Helder. Fora a citada teologia da libertação, aí sim, você vai voltar lá para Dom Pedro Casadáligas, voltar lá para Dom Helder Câmara, aí você tem Dom Paulo Evaristo Arnes, um festival de contestadores. Mas o nosso momento não é muito animador nesse sentido. Daí a esperança, não é,
no novo Papa. Mas, Faustino, eu perguntei agora há pouco ao nosso primeiro convidado sobre a preocupação do avanço das igrejas pentecostais e neopentecostais na América Latina, deixando as igrejas católicas muito para trás nessa peleja, digamos assim, uma disputa pelos fiéis. Você acha que pode o fato do Leão XIV ter essa ligação aí com o Peru, de ser um missionário, isso pode ajudar a tentar equilibrar um pouco mais esse jogo no momento? Primeiramente, se ele for de fato um seguidor de Francisco, ele não vai ser um papa proselitista. Eu acho que a questão não é esvaziar os evangélicos ou pentecostais. O desafio é dialogar com os evangélicos e pentecostais, né? Eu acho que os evangélicos e pentecostais também fazem um serviço muito bonito em função da dignidade dos pobres, né? Então, a tarefa dele não é eliminar ou diminuir a presença dos pentecostais, mas é fazer um trabalho de evangelização que não seja proselitista, mas que seja dialogal. Assim como o Papa Francisco falou que a diversidade é bela, eu acho que o Papa Leão XIV vai caminhar na mesma linha, não de colocação de muros contra os outros, mas de estabelecer pontes, né, como verdadeiro pontífice. Eu acho que a tarefa de um Papa hoje não é a tarefa de rebater o Islã, por exemplo, que é a religião que mais cresce no mundo, nem de rebater os evangélicos pentecostais, mas descobrir os valores que estão presentes também nessas tradições religiosas. Muito bom. Muito bom mesmo. Vamos dar uma olhadinha em como reagiu a direita, né, à escolha do Papa. O ex-presidente Jair Bolsonaro, no caso da extrema-direita, fez uma publicação discreta, desejando boas-vindas. Olha, ele disse o seguinte: boas-vindas ao Papa Leão XIV, com profunda fé, respeito e esperança, dou boas-vindas ao novo Santo Padre, sucessor de São Pedro e vigário de Cristo na Terra. Que sua missão seja marcada pela defesa inabalável da vida, da família, da liberdade religiosa e dos valores cristãos que sustentam nossa civilização. O Brasil, nação de maioria cristã e devota, se une em oração e acolhimento. Que este novo tempo na Igreja seja fonte de unidade, renovação e fé. Agora... Não, claro que o Faustino pode ajudar a gente a analisar, mas eu chamaria a atenção para a segunda frase ali do Bolsonaro, o segundo parágrafo da mensagem do Jair Bolsonaro. Com profunda fé, respeito e esperança? Que sua missão seja marcada pela defesa inabalável da vida, da família, da liberdade religiosa e dos valores cristãos que sustentam nossa civilização. Eu vejo aí esses chamados valores da extrema-direita, né? Não falou em justiça social, não se falou... A palavra justiça não aparece na mensagem do Bolsonaro. Defesa da família. Aliás, essa história de defesa da família, claro, o cristianismo não é contra a família, não estou dizendo isso, mas o Vance, né, o vice lá do Trump... bate na mesma história. É a mesma coisa. Falou, não, em primeiro lugar a família, depois a gente pensa nos outros. E daí, agora Papa enfrentou e falou, escuta, como assim? Não é por aí. Então o Bolsonaro segue nessa linha. Não fala em justiça, você não ouve a palavra justiça social, em humanidade, em referência aos mais pobres. A CNBB fala, naquela nota da CNBB. Mas o Bolsonaro, não. É a linha, eu não sei se ele é católico mais, o que ele é, o Bolsonaro. Ele veste camisa do Vasco, do Flamengo, do Palmeiras. Ele também, uma hora, se batiza lá como pentecostal, depois diz que é católico, eu não sei. Mas o que você achou da frase? Não sei se o Chico quer completar. Não, eu só queria ressaltar a semelhança com o pensamento do vice do Trump. Do Trump, sim. A mesma história, não, tem que ser a família e deixa o resto passar fome na calçada. E os valores ocidentais, os valores da nossa civilização, acima de tudo. Então, tem uma coisa de guerra cultural implícita. É claro que ele não usou essas palavras nesse momento. Mas dá para fazer essa leitura. Dá para ler. Né? É que ele foi assessorado, alguém escreveu isso daí para ele, né? Assim, mas queria ouvir o Faustino também. Diga, Faustino. O Bolsonaro pode entender de muita coisa, mas muito pouco de religião, né? Ele utiliza a religião, mas ele não compreende a religião, ele está longe da experiência religiosa. Mas eu queria chamar a atenção para o elemento que o Chico Sá levantou, que é da questão do compromisso do Leão XIV. A palavra leão
expressa para nós a palavra coragem. Eu acho que ele quer trazer no pontificado que a coragem permaneça acesa na Igreja Católica, que talvez tenha sido, com o Papa Francisco, uma das únicas instituições do mundo que conseguiu manter acesa uma palavra crítica, precisa, contra a guerra, em favor da paz, que ligava todos os dias para Gaza. E eu acho que essa tarefa de desdobramento de um compromisso em favor da paz está no começo do pontificado de Leão XIV. O que ele disse no discurso dele hoje? Eu queria chamar a atenção disso. Qual que é a primeira palavra que ele colocou? Que a paz esteja convosco. Começar um pontificado com essa expressão tem uma densidade teológica e social fantástica. Depois ele vai colocar logo em seguida o que ele diz. Essa é a paz de Cristo, uma paz desarmada, desarmadora, humilde e perseverante. Olha o leão aí, esse é o leão, né? Quer dizer, que vai lutar pela paz. Mas adiante ele vai falar o quê? Ainda conservamos em nossos ouvidos a voz de Francisco. Sim. Então ele mantém a continuidade de Francisco e vai colocar claramente, nós vamos dar sequência, ele usa esse termo, né? Vamos dar sequência ao Francisco, e logo em seguida ele vai falar que nós vamos seguir adiante. Então ele deu, em poucas palavras, o tom de seu pontificado, e talvez a palavra mais forte seja a palavra coragem, que para nós brasileiros é muito presente por causa do grande sertão veredas de Guimarães Rosa. É verdade. A vida pede a coragem, né? Exatamente. É isso que ela pede da gente. Agora, Faustino, o presidente argentino Javier Milei, ele brincou um pouco com a escolha do nome do novo Papa. É que Milei se associou à imagem de um leão em toda a sua campanha. E ele disse que a definição do novo Papa é um veredito claro. A gente está vendo o post aí, ele diz o seguinte, olha, as forças do céu deram seu veredito claramente. E o que a gente percebe aqui, né? Todo mundo querendo aproveitar alguma coisinha, né? Assim, um fato relevante do dia para se lançar, pegar carona. Aí ele aproveitou para se elogiar, né? Para ressaltar a figura dele, não do Papa. Mas é doente o Milei. Isso é... Bem doentinho. Ele pega um fato relevante do dia e aproveita, né? Assim, claro, é uma estratégia muito clara também aqui. A gente viu outro dia o Trump vestido de Papa, né? Com a figura de Papa, e agora o Milei acha que o nome Leão é como se fosse um sinal para ele. O cara é autocentrado ou pouca coisa? Pouca coisa, né? Pouca coisa. Assim, o torcedor do Sport Recife pode dizer que é o Leão. Por causa do time, do rubro-negro do Recife. Ou então os Rastafares, né? O Rastafari, também exatamente. Tem como símbolo o leão. Muita gente pode tirar proveito dessa história, né, Faustina? Eu quero chamar a atenção ainda para algumas... Nós temos algumas palavras do Leão XIV que ele... Aliás, o que caracteriza o Leão XIV, segundo os grandes estudiosos, que agora começam a aparecer, né? Ele é muito discreto, ele não gosta muito de aparecer, né? Ele é discreto. Nesse sentido, tem uma certa diferença com relação ao Papa Francisco. Mas o que marca... E ele vem da tradição agustiniana, portanto, vai ser um Papa muito espiritual. Eu acho que a dimensão da espiritualidade vai estar muito presente. A gente viu isso no olhar dele, na emoção que ele passou para todos nós, né? Eu que estava ali na hora da luz branca aqui no ICL, eu fiquei muito emocionado, né? Diante da beleza de emoção que ele transmitiu. Tá certo. Então eu queria chamar a atenção para algumas palavras deles, que ele falou ao longo do seu trajeto de vida, né? Que ele tem, inclusive, uma formação teológica muito aperfeiçoada. Começou a sua formação em Chicago, na teologia, depois foi fazer o doutorado numa das maiores faculdades de Roma, que é o São Tomás de Aquino,
tese em direito canônico, então ele é poliglota, quer dizer, tem domínio forte do espanhol, do inglês, é claro, e do italiano, então tem uma série de valores. E da palavra que eu queria chamar a atenção aqui para vocês, no discurso dele, entre os pensamentos que ele coloca, eu vou citar aqui é o seguinte: primeiro, precisamos de uma igreja missionária. Uma igreja que constrói pontes e diálogo. A palavra diálogo, que aliás é uma palavra fundamental do Francisco, ele retoma aqui. Depois, o mundo precisa de luz. Num tempo que a gente vive de tanta sombra, de tanto conflito, ele fala, o mundo precisa de luz, né? A humanidade precisa da luz de Jesus. Depois, outra coisa que é bem de Guimarães Rosa também, o mal não irá prevalecer. Olha que coisa beleza essa frase aqui. O mal não vai prevalecer. Então, ele vai ser o leão que vai lutar contra o mal, seja onde o mal estiver presente. E depois, como é que ele se define como bispo? Isso é que eu quero terminar dizendo que eu acho fundamental. Ele fala que o bispo... Nem sei mais onde está. Eu vou sintetizar no dado de cabeça. Ele fala que o bispo tem que estar próximo do povo. O bispo tem que ouvir os clamores do povo. O bispo tem que responder ao grito do povo, o que me faz lembrar muito o pensamento do teólogo peruano Gustavo Gutierrez. Nesse sentido, eu acho que ele é um discípulo da teologia da libertação. Tá certo. Com essa frase, podemos, né? Pois é, vou encerrar a entrevista agora sem mais, Faustino. Depois de todas essas anotações, obrigada por ter compartilhado conosco. Habemos Papa e uma boa noite. Muito obrigado pela presença e pela delicadeza e gentileza de vocês. Valeu. Paz e bem. Tchau, boa noite. Faustino, obrigada. E olha só, gente, amanhã é dia de estreia do podcast investigativo No Alvo. Por isso, trouxemos aqui Juliana Dalpiva para trazer alguns detalhes. Missa de corpo presente, já que estamos falando de religião. Nossa comunidade, Ju, seja muito bem-vinda. Obrigada, com saudade de você, Roberta Rodrigo, do Chico, de estar aqui no estúdio. A gente andei sumida, ouvi esses comentários, não estava sumida, estava só trabalhando no bastidor. Pois é. Então hoje é dia de Papa, mas também é dia de pastor, entendeu? Nossa, mas conta pra gente. Conhecer a história do pastor, é isso? Exatamente. Tudo certo pra estreia? Tudo aqui, estamos terminando de botar tudo nas máquinas ali, azeitando tudo, porque vamos dar o serviço completo para nossa audiência aqui, para todo mundo que está acompanhando a gente. Então, amanhã é o dia da estreia para geral, para todo mundo que quiser acompanhar. Mas hoje, às 8 horas da noite, para quem já é assinante da newsletter do ICL, já vai poder conferir o link para a nossa reportagem com todos os documentos. E aqui vai, né, um spoiler, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais, mas tem até imposto de renda do Malafaia. Caramba. E o link também para o primeiro episódio do podcast. Então, quem quiser conferir, entra lá em www.icl.com.br/news, se cadastra na newsletter e vai receber o e-mail às 8 horas da noite com os links. Se você se cadastrar depois das 8 horas da noite, hoje você não vai receber esse e-mail. Tem que cadastrar antes das 8. Recebi esse aviso aqui do marketing para reforçar. Então, quem quiser já conferir hoje, precisa se cadastrar antes. Se não, vai acompanhar amanhã ou, enfim, né, se receber por alguém aí, não sei, né, depois também perdi o controle. Mas 8 horas da noite, todo mundo que tiver cadastrado vai receber por e-mail. Olha aí uma chance, ó, de você fazer agora, né, Roberta? A nossa equipe colocou no ar aí, já que até às 8 horas da noite, Juliana, faz agora, né? Se inscreve agora, tá aí, ó. Você preenche, é muito rapidinho, só um campo de preenchimento e você pode acessar a newsletter e com isso acessar o podcast. É isso, esse é o caminho, né? O podcast e também o link da reportagem, Rodrigo, que vem todos os documentos. E aí aqui agora, vocês aqui, eu tô aqui para responder o que vocês me perguntarem e o que o Giacomo autorizou também. Né? Olha, falando em documentos, né? Soubemos que vocês tiveram acesso à declaração de imposto de renda de Silas Malafaia e questionaram, né, sobre essa renda aí milionária dele.
Foi então que ele respondeu. A gente tem um trechinho para mostrar para vocês. Roda aí, por favor. Que conversa é essa, rapaz, que eu declarei renda milionária, amigo? Eu tô vendo aqui, tô repassando aqui, que papo é esse que eu declarei renda milionária? Que história é que declarei renda milionária? Rapaz, tô repetindo para você, se tem uma das coisas mais seguras é o sigilo bancário. Só quem quebra isso é juiz. Que papo é esse de minha renda milionária? Que conversa é essa, rapaz? Não faz isso não, cara. Não faz essa história, não. A minha renda não interessa para ninguém. Eu não devo satisfação a ninguém da minha renda. Nem a você, nem a ninguém. Estou repetindo aqui. Renda milionária. Isso é uma brincadeira, cara, que eu tenho que rir. E não adianta. Pode vir do jeito que vocês quiserem. Pode botar o que vocês quiserem. Pode vir. Sem problema nenhum. Só fale a verdade. Vocês estão com informação aí que eu estou até admirado. Eu estou até admirado. Sabe? Com informação aí que eu não sei de onde que vocês apanharam. Admirados estamos nós, né? Ele está até admirado. A ideia era essa mesmo. Pastor nervosinho, né? Não, e esse é o papel do bom jornalismo investigativo, né? É colher documentos que o alvo da investigação vai ficar, opa, onde vocês obtiveram, e que documentos são esses, né? Para quem está acompanhando a gente aqui, não acompanhou o noticiário ontem e hoje, um dos documentos inéditos e exclusivos que a gente vai ter na reportagem e no podcast é a declaração de imposto de renda do Malafaia do ano de 2019, com dados de 2018. Nessa declaração, Rodrigo, ele declara que recebeu R$1.350.000 de renda. Desse total, R$932 mil, ele diz que recebeu da igreja dele, a Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Só da igreja foram R$932 mil. E esse é um dado que ele sempre escondeu, né? Ele escondeu de todo mundo pergunta para ele, porque ele anda de jatinho por aí, de Rolex, com uma série de itens de luxo. E da onde vem esse dinheiro, né? Porque ele vive de ser pastor. Então, aí por que não pode contar? Porque ele também tem uma série de benefícios fiscais por causa disso, né? Via igreja, construiu uma vida em cima disso. E é sobre todos esses detalhes, sobre toda essa construção que a gente vem trabalhando ao longo de um ano, eu e o Igor Melo. A coordenação é minha, mas a reportagem, né? Quem encontrou esse documento foi o Igor e outros também. Então, esse é um dos dados, né, gente? É porque eu tô proibida de falar tudo antes de vocês irem lá olhar. É por isso que o Malafaia fala, rapaz, ele tá falando com o Igor ali. Porque ele recebeu lá, Rodrigo, se eu não me engano, foram 14 perguntas. Não gostou muito das perguntas. Porque assim, a gente teve dois momentos. Que para quem acompanhou o N1 hoje, viu um trecho de uma entrevista que eu gravei com ele, exclusiva, em novembro. A gente ainda estava no meio da investigação, então alguns dados a gente ainda não tinha naquela época, a gente continuou trabalhando. E aí agora, quando a gente estava concluindo o material com tudo, a gente voltou a ele, ao advogado, e aí demorou um tempão para eles responderem. Finalmente, ele respondeu no início dessa semana, com 19 áudios, que inclusive também vão estar na íntegra no nosso site, a partir das 8 horas da noite. E aí um deles é esse que vocês acabaram de ouvir. Mas, gente, é que eu tô proibida de falar todos os detalhes. Segura aí, Juliana. Segura aí. Mas tem muita coisa lá para vocês. Tem sobre Bolsonaro, tem sobre tal de dinheiro vivo. Eu vou parar por aqui, senão vou cortar meu microfone. Ô, Ju, só um detalhe. Esse dinheiro, quase 1 milhão aí, quase 1 milhão, entra como remuneração ao pastor? Em que rubrica entra isso? Assim, ó, eu não lembro especificamente agora, mas é o recebimento do ano, entendeu? A igreja passou para ele. É o salário, né? O salário que ele recebeu, ele declara como a renda, né? Quando a gente coloca ali os campos. Prolabore, alguma coisa assim. Esse detalhe da renda do ano, é o que a igreja pagou a ele. E aí, porque aí agora a gente não pode entrar em todos os detalhes disso, mas a gente fez o levantamento geral do patrimônio, dos bens, das empresas. Então tem uma história
que leva a gente a compreender como é que se chega a esse 1 milhão em 2018. Mas tudo está lá explicadinho, nos mínimos detalhes, uma reportagem bastante extensa, com um trabalho muito bacana da nossa equipe também de tecnologia que ajudou a montar. Para quem quiser ver os documentos e também ouvir o podcast que foi muito trabalhado, com a edição do Cristiano Botafogo do Medo e Delírio em Brasília. E, enfim, um trabalho enorme do nosso time para trazer o melhor para vocês, acompanharem a partir dessa semana o nosso podcast, o Império Malafaia, a primeira temporada do podcast no Alvo. Mas semana que vem tem mais, passaremos algumas semanas falando de Silas Malafaia. Muito bom. Estreia amanhã, às 9 horas, o primeiro episódio de No Alvo. No Alvo. Estamos todos curiosos para as entrelinhas ali, né, desse poder, um dessa plano de investigação, força, né? enfim, Não é brincadeira. Então, séria e minuciosa e que certamente deu muito trabalho, mas a gente vai adorar saber todos os detalhes, Ju. Obrigada, viu? Obrigado. Obrigada, Igor, também. Beijo para vocês. E boa estreia amanhã. Obrigadão, gente. Vamos chamar a Carolina Brígido, que está em Brasília, para conversar com a gente. Oi, Carol, boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite, Roberta. Boa noite, meninos, e a todos que nos acompanham hoje. Pois é, Carol. Vamos falar um pouquinho do Brasil, né? Da afronta da Câmara ao STF. Ontem a Câmara aprovou por 315 votos, na verdade, contra 141, um projeto de resolução que determina a suspensão da ação penal por golpe que corre no STF contra o deputado bolsonarista Alexandre Ramagem. O nome técnico do que foi aprovado na Câmara é sustação da ação penal. Detalhe, tá? O texto é ambíguo e abre brecha para se questionar, na verdade, a ação penal contra todos os acusados de golpe, inclusive Jair Bolsonaro. Só que muitos juristas argumentam que o texto da Câmara é inconstitucional e deve ter resposta do STF também, Carol. Como é que deve ser essa resposta, então? Olha, tem esse nome bonito aí que você falou, isso que a Câmara aprovou, mas na verdade o nome disso é afronta mesmo. Porque o que acontece? A Constituição Federal diz que quando tem uma ação penal aberta contra um parlamentar, a Câmara ou o Senado podem suspender essa ação penal desde que o crime tenha ocorrido ao longo do mandato do parlamentar. Nesse caso do Ramagem, a parte que poderia ter sido suspensa seria apenas aquela parte de depredação do patrimônio, a parte referente ao 8 de janeiro de 23, quando ele já tinha assumido o cargo na Câmara dos Deputados. Os crimes que teriam acontecido no passado, que é justamente tentativa de golpe, tentativa de derrubar a democracia, aqueles outros 3 crimes, eles ocorreram antes de Ramagem ser deputado. Lembrando que Ramagem foi o chefe da ABIN durante o governo Jair Bolsonaro e nesse processo da trama golpista ele é acusado justamente de ter espionado de forma ilegal autoridades brasileiras. Então, o que acontece? Quando a Câmara fala que tem que estar tudo suspenso, ela está afrontando não apenas a Constituição Federal, mas também o entendimento do STF. No mês passado, o Cristiano Zanin, que é o ministro presidente da primeira turma do STF, tinha enviado já um ofício a Hugo Mota, presidente da Câmara, dizendo justamente isso, que era possível suspender apenas os crimes praticados depois de 23, a partir de 23, quando ele já tinha mandato. A Câmara foi lá e fez o contrário, suspendeu todos os crimes. O que acontece a partir de agora? A primeira turma vai barrar isso, por óbvio, porque o próprio presidente da primeira turma já tinha dito que não é assim que se brinca, né, desse negócio de processo entre Câmara e Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu? O relator desse processo, o ministro Alexandre de Moraes, já pediu pauta para o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, para julgar justamente essa decisão tomada pela Câmara dos Deputados ontem. Então, isso vai ser julgado no plenário virtual de uma forma separada, não vai ser ali na sessão que a gente costuma assistir. O plenário virtual é um sistema que os ministros depositam os seus votos ao longo de um dia. Nesse caso, vai ser um julgamento
com a duração de 24 horas, ou seja, é um tema tão azeitado ali dentro do Supremo, que já ocorreu tantas vezes essa questão, já foi analisada em tantos outros casos, que não tem dúvida, não resta dúvida ali para os ministros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, não precisa nem entrar a PGR ou então algum partido governista entrar com uma ação no Supremo para questionar a legalidade disso. Os próprios ministros já vão julgar, ainda não tem data para isso acontecer e, é claro, o processo vai ser mantido em relação aos crimes ocorridos antes do mandato. Aqueles 2 crimes que ocorreram ali referentes a 8 de janeiro devem, de fato, cair. Cair não, ficam suspensos, né? Pode ser que depois, quando ele sair do mandato, ele seja, sim, processado por esses crimes. Pois é, vamos ver quais são os 5 crimes, na verdade, de que Alexandre Ramagem é acusado? A gente tem uma arte aqui que a gente preparou. Olha, golpe de Estado, organização criminosa armada, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União. Agora, o PL, que propôs a resolução, ele argumenta que Ramagem não pode responder por esses crimes porque ele já era deputado no momento da ação penal. Só que o STF já havia enviado um ofício ao Congresso dizendo que não, que apenas 2 dos crimes aconteceram depois da sua posse. E são eles dano qualificado e grave ameaça contra o patrimônio, que dizem respeito aos atos do dia 8 de janeiro. Ou seja, os outros que são ligados aos planos de golpe foram antes disso. Que aí é a BIM paralela, que é toda aquela arapongagem, todas aquelas ações, é muita coisa. Muita coisa, e são aqueles outros 3 crimes que estão ali na lista. Acho que era até bom colocar de novo na tela, para que todo mundo entenda bem. Isso, olha aí. Então, os 2 últimos que estão nesta lista, talvez você possa argumentar que aconteceram no 8 de janeiro, que foi o dano efetivo pela violência, a ameaça ao patrimônio. Mas os 3 primeiros, Chico, golpe de Estado e Carol e Roberta, organização criminosa armada e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, como a Procuradoria, o PGR, narrou muito bem na sua denúncia, começaram antes. Exatamente. É uma linha do tempo que começa em 2021. Então não tem como argumentar que isso tudo aconteceu já na vigência do mandato do Alexandre Ramagem. Por isso que o STF entendeu, não, você pode tirar esses 2 últimos e não os 3 primeiros, tá? Acho que está bem explicado, acho que com a explicação da Carol e com esse complemento da Roberta, a gente conseguiu entender bem qual que é a teoria jurídica, né? Agora a Câmara tentou atropelar isso tudo. Não, e mesmo a Câmara sendo alertada, né? O Zanin alerta, dá toda essa explicação, esse argumento técnico do Supremo, estava lá na mesa deles. Isso que é grave, né? É grave. Mas acho que os caras resolveram fazer um ato político, né? Fazer uma votação para impor um fato político. Uhum. A teimosia é muito nesse cálculo, mas tudo indica que vai cair fácil, né? Mas é uma crise institucional entre os poderes, É isso aí. E, Carol, a base governista até tentou barrar, né? Mas não conseguiu. O deputado Lindbergh Farias explicou o significado real da resolução que foi votada ontem. Vamos dar uma olhadinha. Eu confesso que não imaginava que esse momento fosse acontecer. Porque ficava eu pensando, o PL, aquela turma do Bolsonaro, eles querem trancar o Bolsonaro. Mas eu esperava, Jandira, que fosse surgir uma proposta intermediária. Não! Quero dizer a todos os deputados e deputadas que talvez não estejam por dentro dos detalhes. O que vale não é o relatório do deputado Alfredo Gaspar. O que vale é o projeto de resolução. O que é que está escrito aqui? Fica sustentado o andamento da ação penal contida na petição 12.100, em curso no Supremo Tribunal Federal, em relação a todos os crimes imputados. Os senhores sabem o que é essa petição 12.100? É tudo. Toda a denúncia do Gonê da PGR. Os senhores estão aqui querendo trancar a ação penal de 34 denunciados. O julgamento, para começar, eu quero falar para cada deputado aqui, porque esse dia vai ficar na história.
quem votar nesse negócio, nesse projeto de resolução, está construindo, jogando no lixo sua história. Carol, ele falar que não esperava viver este momento, assim... Dá para esperar tudo no Congresso. Exatamente. O que não dá para esperar no Congresso? Tudo. A gente tem uns 10 momentos históricos por dia no Brasil, né? É assim, um atropela o outro. Quando a gente pensa que nunca viu, é só um pouco menos grave do que o próximo que a gente vai ver. E aí o que ele falou, que abre essa brecha para anular toda a petição, que é justamente a denúncia do Paulo Gonet ao Supremo Tribunal Federal, na verdade é um movimento político, como bem pontuou o Chico. Eles querem fazer isso, mas é sempre bom lembrar quem manda, né? Quem dá a última palavra é o Supremo Tribunal Federal. Pode até errar, mas tem esse privilégio de errar por último, de dar a última palavra. Então, eles podem fazer o que quiser ali na Câmara. Quem vai decidir qual a parte de qual ação penal vai continuar tramitando são os ministros do Supremo Tribunal Federal. E não de forma arbitrária, mas sim de acordo com o que rege a Constituição Federal. A Constituição é muito clara quando diz quais são os casos que estão passíveis de suspensão, digo. Os processos estão passíveis de suspensão desde que os fatos tenham ocorrido ao longo do mandato. Não é o caso de todos os outros casos, de todas as outras pessoas, porque ninguém mais é parlamentar, só o Ramagem. Então, assim, não tem como suspender a ação penal em relação a outras autoridades, outras ex-autoridades que estejam ali como réus também dentro desses processos sobre a trama golpista. Olha, e tanto que a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, falou que a resolução não vai ter efeito nenhum. Vamos ver. Como vota o governo, deputada Jandira? Senhor presidente, essa é a noite de fato histórica. É verdade. Que envergonha o parlamento brasileiro. Fala a verdade. Pelos gritos e pelos argumentos, a gente pode perceber que quem botar digital a favor desse projeto de resolução está tentando suspender o julgamento daqueles que comandaram a invasão deste próprio parlamento, que invadiram o Supremo Tribunal Federal, que invadiram o Palácio do Planalto, violando abertamente a democracia brasileira. Obviamente que isso aqui não terá efeito jurídico nenhum. A ação penal vai continuar e todos vocês sabem disso, porque acima de todos nós está a Constituição brasileira. Mas não adianta falar que não vai ter efeito jurídico nenhum, né, Carol? Isso realmente não importa. Mas o efeito político está estabelecido. Jurídico, efeito jurídico, desculpas. É uma posição política, né? A Jandira, ela estudou um pouquinho mais ali a Constituição e sabia o que ela estava falando. Assim, juridicamente não tem efeito nenhum, mas é mais um elemento na relação, muitas vezes cheia de atrito que a gente vê entre legislativo e judiciário. E não falta motivo, né, para alimentar essa fogueira aí de crise institucional que acontece. Mas é bom lembrar que mesmo que tenha sido aprovado pela Câmara dos Deputados, existem elementos na própria legislação, existem elementos de controle entre um poder e os outros, para poder não levar adiante essas medidas inconstitucionais que são aprovadas pelo Legislativo. É isso. Muito bom. Carolina Brígido, obrigada, viu? E até breve aqui no N2. Um beijo e boa noite para você. Boa noite. Obrigada a vocês e até a próxima crise. Beijos. Logo ali. Vou dar uma notícia boa para a gente fechar o jornal, porque vem aí a segunda turma do curso de pós-graduação do ICL, feito em parceria com a FESP São Paulo. Quero lembrar que na primeira turma foram quase 4.000 alunos e alunas. Só que agora chegou a vez de começar e estudar nessa formação revolucionária da segunda turma. E é o seguinte, a gente preparou uma super aula magna para você tirar todas as suas dúvidas, conhecer os professores e também os detalhes. Com quem? Com o sociólogo Gessé Souza. E preste atenção no nome dessa aula, que curioso e interessante. Por que as elites odeiam o povo brasileiro? É tão importante essa pergunta, porque ela nos leva a entender exatamente esse contexto que a gente vive hoje, né? Em todos os aspectos. Total, não, sociais, como econômicos. É uma pergunta que ela permeia toda a obra do Gessé Souza, então é o professor mais indicado para respondê-la, né? Para provocar e respondê-la.
É isso. É a aula magna com o Gessé, 15 de maio, 8 horas da noite. E logo depois da aula magna, acontece um papo também com o Eduardo Moreira, em que ele vai fazer esse convite, né? A aula magna é uma espécie de aperitivo de muita classe, né? Para que você tenha um incentivo a mais para se inscrever na segunda turma da pós-graduação e poder desfrutar desse curso que é feito em parceria, ICL e FESP de São Paulo. Roberta. Pois é, golaço, né? Golaço. Pós-graduação do ICL. Antes da gente encerrar, eu tenho uma foto que o Chico Pinheiro mandou pra gente. Olha só, gente, do Papa Leão XIV tomando uma cervejinha. Bota na tela aí. Olha a garimpagem do Chico Pinheiro. Adivinhe quem é o Papa Leão XIV aí nessa foto, gente. Que elegância, com a sua cervejinha na mão, né? Afinal de contas, a cerveja foi inventada nas abadias, foi inventada no mundo religioso. É verdade. Então não é nada, nem um pecado para um devoto de Santo Agostinho. É isso aí, essa foto foi tirada em BH, em Belo Horizonte, no encontro da comunidade agostiniana. A gente não tem a data, mas deu para perceber aí que já faz um tempinho. Faz um tempinho. Olhando assim, eu estava olhando assim o aspecto, né, assim, físico, o rosto do Papa. O Papa, para quem não identificou, é o último do lado direito de camisa de manga curta azul clara, né? Esse é o Papa Leão XIV tomando sua cervejinha no Brasil. Valeu, Chico Pinheiro, a garimpagem do Chico Pinheiro. Furo do Chico Pinheiro, que fundo do baú do Chico Pinheiro, trazendo o Papa tomando uma cerveja no Brasil. No lugar mais indicado, BH, né? BH, que é a terra dos bares, né? A terra dos santos botiquins. Da cachaçinha, do doce de leite, do pão de queijo, tanta coisa boa. É isso, meninos. Vamos muito nessa. legal. Obrigada. Não, mas muito legal. Agradecer ao Chico Pinheiro por ter feito essa garimpagem rápida. O Chico, aliás, nós entrevistamos aqui o Faustino. Tem uma entrevista excelente do Faustino para o programa do Chico Pinheiro, né? Verdade. Conversa com o Chico Pinheiro. Uma entrevista, você também fez, né? Uma no Em Detalhes, mas ali é muito legal. Vocês viram aqui a qualidade, né? Como teólogo, você também viu no Em Detalhes, mas eu deixo recomendado. Quem quiser conhecer melhor, tem essa entrevista lá no programa do Chico. Muito bom, Faustino é excelente. Excelente. Muito bacana de conversar. Vamos embora, vamos nessa. Opa, Obrigada também. Vamos pro mundo. É isso. Beijo, comunidade. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Valeu, gente. Tchau, tchau. Eles não querem trabalhar porque recebem Bolsa Família, por isso são preguiçosos, por isso que o Brasil não vai para frente. Quem nunca ouviu esse tipo de discurso da boca das nossas elites? Ou até mesmo de um colega na mesa de bar ou daquele familiar bolsonarista? A ideologia das elites se propaga pela boca a boca das pessoas, como se fosse uma verdade absoluta. É sobre esse tema que farei a próxima aula magna da pós-graduação do ICL, Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. A aula Por que as elites odeiam o povo brasileiro será no dia 15 de maio, uma quinta-feira, às 20 horas. Uma aula de graça e aberta, onde vamos entender de onde vêm os discursos que dominam o debate público e como reverter esse jogo com história e consciência crítica. É uma chance única de saber mais sobre a pós que está revolucionando a educação no nosso país. Olha só, eu aqui no reino dos livros. Há mais de 150 anos, o poeta Castro Alves recomendava: bendito que semeia livros, livros a mancheia. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. O mar do conhecimento, o conhecimento que liberta. ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E agora a gente tem uma lojinha de livros para você. Livros à mancheia, livros de alta qualidade que te ajudam a pensar. Venha buscar os nossos livros agora, abrindo a nossa lojinha de livros, souicl.com.br. Vamos pegar os livros à mancheia.